Você me perguntou quando que isso surgiu. Isso surge no período iluminista, é claro, mas, segundo o Wilhelm Dilthey, que é um dos primeiros grandes historiadores da hermenêutica, no fim do século XIX, ah, nós temos bons livros de história da hermenêutica. O Gadamer também é muito bom nisso, e depois tem um livro agora do Jean Grondin, é um francês que escreveu também um livro de história da hermenêutica, que ele fala da hermenêutica antes do iluminismo, desse período pré-crítico, a hermenêutica a partir de Schleiermacher e a Revolução Gadameriana e depois a hermenêutica radical dos pós-modernos, etc. O ponto é que segundo o Dilthey, a partir de Schleiermacher, os trabalhos de hermenêutica do Schleiermacher, no século XIX, meados do século XIX, ficou claro que o trabalho hermenêutico não era simplesmente um trabalho técnico, né? A exegese bíblica não se resolvia meramente com a aplicação de certas técnicas a partir de conhecimento teórico da língua, etc. Em outras palavras, aquilo que a gente costuma chamar do método histórico-gramatical. Era preciso não apenas fazer um estudo da Bíblia de cunho mais científico, isso é, levando em consideração aspectos da teoria literária e aspectos da historiografia da antiguidade, mas que era o que os estudos críticos da Bíblia estavam fazendo, mas era preciso também levar em consideração aspectos filosóficos acerca da subjetividade humana, acerca da vontade, acerca da psique humana e as nossas tendências a ler a Bíblia a partir de certos pressupostos, valores e crenças previamente adquiridos, né? E é isso que a gente chama de consciência epistêmica. Quer dizer, quando eu percebo que eu tenho isso, que eu penso a partir de um conjunto, hoje uma palavra que está muito em voga, né? A partir de uma determinada cosmovisão, e que essa cosmovisão ela é adquirida, então eu vou pensar, eu me torno consciente, eu posso criticar essa cosmovisão. Mas se eu não estiver consciente, ela é uma lente transparente diante dos meus olhos que enviesa toda a minha leitura. Então, eu costumo usar os exemplos, mas não consigo ser tão sofisticado quanto você. Mas a questão é a seguinte: se a gente, Gouveia, tem problema de comunicação, entender o que as nossas esposas falam, que está aqui com a gente, depois de anos, às vezes décadas, quanto mais entender ou levar para o texto, um texto de um autor que a gente não, que já morreu há muito tempo, que a língua que ele falou já morreu, que o contexto às vezes é difícil de ser alcançado. Então, assim, é óbvio que a gente tem que pelo menos suspeitar de nós mesmos, né? Eu gosto muito da frase do Ziel, que ele fala assim: nos ensinar a suspeitar do texto, e lógico que é um exercício muito bom, pós-moderno, mas não nos ensinar a suspeitar de nós mesmos e das nossas teologias e tradições e dogmas. Então, Isso. assim, se a Bíblia e o dogma que a gente está partindo aqui, Gouveia, eu acho que é o mesmo. Se a Bíblia é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, é ela que tem autoridade, e não a teologia que eu venho traduzindo de tradições e que parece, mas tem hora que você tem que... Porque se o cobertor... Cara, você começa aquela teologia sistemática que ela parte primeiro da lógica sistematizada e não do Isso. texto. Inferências Porque uma dedutivas. boa teologia sistemática tem muitos buracos, é um cobertor com muitos buracos. Se não tiver, tem alguma coisa errada na interpretação bíblica. Isso. É isso aí? A teologia sistemática não é nosso tema hoje, mas a teologia sistemática tem que ser dinâmica, ela tem que ser revista periodicamente pelos estudos bíblicos e pela missão da igreja, não é?
porque também a missão da igreja é dinâmica, os estudos bíblicos são dinâmicos, então a teologia, que serve como instrumento para a missão da igreja, porque se a teologia não serve à igreja, então ela não serve para nada. E, em segundo lugar, ela deve ser baseada na Bíblia, e os estudos bíblicos não param, então a teologia também tem que ser dinâmica, e ela tem que se transformar constantemente, ela tem que ser metamórfica. Isso não significa que nós relativizamos as coisas. Significa que nós queremos aprofundamento, seriedade, honestidade na percepção do que realmente a Bíblia ensina e do que realmente significa ser cristão. Então, por exemplo, eu citei o Jan Zimmerman, e ele é um teólogo, um filósofo cristão, cristocêntrico, trinitariano, e ele afirma isso no livro, e, no entanto, ele é muito crítico da chamada hermenêutica confessional. A mesma coisa eu posso dizer de mim. Eu digo a mesma coisa. Sou cristocêntrico, trinitariano, sou pastor, porém, sou muito crítico da hermenêutica confessional. Acho errado ensinar isso como uma maneira adequada de se ler a Bíblia, como está no livrinho do Berkhof. Luiz Berkhof não era biblista, era um teólogo, mas ele escreveu um livrinho muito lido, chamado Princípios de Interpretação Bíblica. E nesse livro ele fala sobre o método histórico-gramatical, fala um pouco sobre o método histórico-crítico, mas na terceira parte do livro ele fala sobre o que ele chama de o método teológico de interpretação bíblica, que é basicamente o que nós estamos chamando aqui de interpretação teológica ou hermenêutica confessional. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!